Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, também iniciando mais um mês, né? Hoje é dia 4 de novembro, aí, já nos aproximando já das festividades natalinas, virada de ano, e aos poucos aqui no Raio Acertou também nós vamos tentando dar mais esse ar da festividade, esse ar natalino, mas não é bem esse tema que nós vamos abordar no nosso episódio de hoje. Eu sou Johnny Afonso, sou criador e apresentador aqui do Raio Acertou, criador do Cicatriz, uma hub de jornalismo. A gente trabalha sobre jornalismo narrativo e literatura, e a nossa principal pauta é você. O Raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Bora lá para mais uma temática? Para o tema do episódio de hoje, nós estamos com duas obras de arte hollywoodianas e bastante emblemáticas. A primeira delas é Não Se Preocupe Querida, que foi um dos longas mais aplaudidos no Festival de Veneza, onde ele fez a sua estreia de divulgação, né? E muito bem aplaudido, dirigido pela ótima Olivia Wilde, indicada ao Oscar e tudo. E o segundo longa é Blonde, que foi lançado nas plataformas de streaming e também foi muito ovacionado nos festivais de cinema europeus. São duas obras de Hollywood que trazem o rosto escancarado de Hollywood, com todo o seu brilho, com todo o seu esplendor, cenários magníficos, mas são duas obras bastante polêmicas e problemáticas. Em relação a Não Se Preocupe Querida, nós não vamos abordar aqui o ofuscado que a mídia deu sobre as polêmicas de bastidores. Inclusive, nós nem vamos entrar nessa temática, nem dizer o que aconteceu. Não é esse o foco de O Raio Acertou, para falar a verdade. E para você que nos acompanha, você sabe muito bem disso. Em Não Se Preocupe Querida, a Wilde trabalha com o protagonismo do casal Florence Pugh e Harry Styles, que faz Alice e Jack protagonizando uma história futurística, uma história cientificista, mas uma história de amor. Um amor doentio? Pode ser, olha eu dando plot twist antes da temática acontecer. Mas é uma história que nos leva a nos questionar onde nós vamos estar amanhã. O que vai ser de nós amanhã? E o que esse embate frenético e sem humanidade entre homem e mulher aqui acontece, inclusive até hoje, em pleno século XXI, aonde que essa discussão vai nos levar. Não Se Preocupe Querida tem um protagonismo feminino muito exemplar. Alice, que é a personagem de Pugh, ela é meio que a heroína de toda a história. Ela se destaca como essa heroína que vai descobrir que o mundo que ela vive é um mundo fantasioso e um mundo prisioneiro, onde a mulher é prisioneira, onde a mulher é ludibriada com uma vida perfeita, sem problemas, sem discussões, aquela exemplar dona de casa que cuida do marido, que cuida dos filhos, que faz as compras e que está sempre à espera do marido quando chega do trabalho à porta de sua casa. Ok, inclusive nessa minha fala você já percebe qual é a crítica social que o filme levanta, né, positivamente. E em Blonde, que é magnificamente protagonizado pela Ana de Armas, que faz a Marilyn Monroe, né, que se tornou o símbolo sexual do mundo em Hollywood. E eu não falo desse título com alegria, com felicidade, porque eu não acho que é um título que a gente deveria se vangloriar, né? Porque isso foi muito doentio para a cultura feminista do mundo, que viu, né? Para quem cresceu, para quem viveu na era de Marilyn Monroe, vê o quanto que a mulher foi objetificada pela sociedade, por uma sociedade machista. O filme Blonde, ele é um filme difícil de digerir, difícil de assistir. Eu demorei muito para assistir ao filme.
tive que ir assistindo em pedaços, em partes. O que me prendeu ao filme foi a magnífica fotografia em preto e branco que o filme trazia. O filme ele foi rodado na tela 4:3. Eu achei isso fantástico, né? Não é no HD, como a gente conhece. E a vida de Monroe ali, tratada naquele filme ali, apresenta um recorte muito injusto, um recorte muito infiel e um recorte que não valoriza nem um pouco a figura da mulher na arte, na cultura, inclusive. Se a Marilyn Monroe foi aquilo que o filme Blonde transmitiu, eu acho que não cabe a nós responder aqui. Para a gente responder, a gente teria que conhecer a fundo a história de Marilyn Monroe, um quesito que eu não tenho aqui, uma propriedade que eu não tenho para tratar nesse episódio. Mas o filme apresenta uma mulher infantil, uma mulher inocente e uma mulher muito fácil de ser ludibriada. Não sei se essa foi a Marilyn Monroe dos anos em que ela viveu, mas é o retrato que Blonde nos apresenta. E se você está, assim, de fato, indo atrás de uma história fidedigna da artista hollywoodiana, Blonde não é a sua melhor opção, né? Ele é uma adaptação, né? Ele é dirigido pelo Andrew Dominik. Então, o Dominik ele adapta 700 páginas de um romance de Joyce Carol. Então, assim, ele não está interessado na história real de Monroe ou de Norma Jean, né? Que é a identidade de Monroe. E o filme, ele nos prende pela beleza fotográfica, como eu já disse, né? Ele tem trechos em preto e branco nas telas 4:3 e tem os trechos coloridos no HD. E ele vai mesclando isso tudo. O filme é como se fosse um mosaico, onde você vai catando peças, né, e vai tentando montar um quebra-cabeça que no final ele não vai nunca estar construído. Por quê? Porque ele trata da fragmentalidade da vida do artista. É a fragmentalidade da vida. Então você vai acompanhar a vida de Marilyn desde sua infância até a sua morte, né, mas com trechos selecionados para poder construir esse mosaico, sabe? E é um mosaico muito triste, muito cheio assim de tristeza, muito cheio de superação. A Ana de Armas, assim, ela quando ela chora mesmo, assim, de fato no filme, você sente dor por ela. É como se você sentisse a dor que ela está sentindo ali ao chorar, né? Então é um filme assim muito cheio de abusos, muito cheio de crimes, né? Você vê a situação do aborto, você vê a situação de um romance trisal, você vê a situação da corrupção por trás das cortinas do teatro. Então, assim, o filme ele constrói esse estigma triste, esse estigma de horror, né? Do Scream e te entrega Blonde, né? E te entrega Blonde. Inclusive a Ana de Armas, assim, ela está impecável no papel. Eu comparo a atuação dela como Marilyn Monroe à mesma do Austin como Elvis, né? E na minha opinião são dois atores que merecem uma indicação ao Oscar como melhor ator. Ganhando ou não, pelo menos a indicação eles merecem, são dignos desse título, desse merecimento, né? E é isso. O diretor, que também é o roteirista, né, o Dominique, ele, ele faz da Marilyn não uma artista real, mas ele faz da Marilyn uma personificação do machismo social. É como se ela carregasse todos os estigmas, toda a roupagem que influencia, que alimenta a masculinidade e a cultura machista, para que depois aquilo se tornasse de, num símbolo de feminilidade, num símbolo de, de num símbolo de feminilidade de alguém que foi levada, que foi ludibriada por essa cultura triste, por essa cultura negativa. As cenas de Blonde, para terminar, né, esse arco,
As cenas de Blonde, elas parecem meio que nos inserir num drama de terror, num drama de horror. Você vê assim alguns recursos de jump scare ali, por conta dos delírios que a Marilyn Monroe vai desenvolvendo no decorrer da sua vida sofrida e doída, né? Mas o conjunto geral de Blonde é esse. Ele te prende por uma direção impecável do Dominique, por uma fotografia espetacular, né? Por recursos de cores e preto e branco que vão convergindo ali nas cenas. E você não vai encontrar assim um objetivo fechado do porquê. Quando está em preto e branco é porque ele está refletindo aos delírios de Marilyn. Tá, por um certo momento você pode acreditar nisso. Mas depois você vai ver que essa teoria não se sustenta. Então, assim, é realmente um fragmento. É realmente assim um mosaico cheio de peças diferentes que tentam juntas construir uma história. E voltando para Não Se Preocupe, Querida, Olivia Wilde, ela vai navegar também por essa cultura machista, por essa cultura da masculinidade tóxica, que vai tentar fazer da mulher esse objeto de prestígio, esse objeto de prazer, esse objeto escravagista, que está ali a serviço unicamente do homem, da sociedade masculina. Porque é o homem que a sustenta, é o homem que deve sair para trabalhar, é o homem que tem que ter uma vida social livre, e é o homem aquele que deve ser sempre servido e bem cuidado por sua esposa. Então, esse é o contexto desses dois longas bem diferentes. Um é uma biografia musical, o outro é um drama que tem um pé lá no sci-fi, no cientificismo, né? No gênero científico, futurista, e que os dois juntos assim tentam nos mostrar o quanto de mal que uma sociedade doentia, tóxica, pode fazer para um determinado grupo social de pessoas, como são as mulheres. Então, isso encerra essa nossa primeira parte do podcast de hoje, né, dessa semana, e isso vai nos ajudar, então, a tentar apontar determinados assuntos, determinadas temáticas que vão nos ajudar assim, a questionar onde o raio acerta hoje, inspirados por essas duas obras cinematográficas. Na primeira parte do nosso episódio de hoje, eu havia dito que Não Se Preocupe, Querida se aproxima muito de um futuro, de uma narrativa futurista, de um sci-fi, de um cientificismo. E o filme protagonizado por Harry Styles e Florence Pugh, ele é classificado mais como um drama, um suspense psicológico. O que nos responde muita coisa diante do que a gente assiste nas telas protagonizado por esses dois. É de fato há uma psicologia por trás daquela realidade em que a Alice de Pugh vive, onde tudo é assustadoramente muito perfeito, onde a perfeição reina. A vida dela como esposa é muito perfeita, o trabalho do seu marido Jack é todo muito perfeito. Até que ela começa a desconfiar de toda essa perfeição social em que vive. As coisas não podem ser tão certinhas daquele jeito, tão bem coloridas daquele jeito, onde não há nenhum imprevisto, onde não há nenhum desacerto, nenhum desconcerto, né? Então, é tudo vivido muito bem arquitetado, muito bem cronometrado. A rotina, de fato, ela realmente não varia, ela é uma constante todos os dias do ano, todos os dias da semana, né? E tudo se quebra, tudo começa a ser colocado em xeque quando a Alice assiste presencia a sua vizinha se matando, passando a faca no seu pescoço. E é a partir desta cena que o filme começa a entrar no seu segundo ato, né? Ele sai da aparente perfeição e entra numa realidade em que as coisas não podem ser tão perfeitas assim. É perfeito demais para ser verdade, vamos dizer assim. Tá tudo muito bom, tá tudo muito feliz para sempre para que seja assim tão verdadeiro. Só fazendo um aceno aqui, né, do elenco de Não Se Preocupe, Querida, além
do Styles e da Pilg, a gente ainda tem o Chris Pine, que faz o Frank, que é o patrão do Harry Styles, né, do Jack. E nós temos a maravilhosa Gemma Chan, que é a esposa do Pine, né, do Frank. E nós temos, além de outros nomes, aí a gente ainda tem a Kiki Lane, né, que faz a Margaret, que é quem a Alice de Pilg vê, né, tirando a sua própria vida, né. Quis relembrar um pouco desse elenco, né. Ainda existem muitos outros nomes, que é literalmente um elenco de milhões que Não Se Preocupe Querida reúne. E eu quis trazer um pouco desses nomes porque é a Margaret, que é a personagem da Kiki, que a Alice vê se matando, né, no quintal da sua casa. E quando ela pede socorro, ela percebe que aquela cena é tratada com uma certa anormalidade, vamos dizer assim. Tudo ali é muito calmo, é muito tranquilo. Além da Margaret não voltar a ser vista mais, a Alice percebe que eles começam a mentir dizendo que ela está bem, que ela está em tratamento, mas na verdade ela já tinha morrido, né? Ela estava morta. Então isso leva a Alice a começar a sair da sua rotina perfeita, da sua vida perfeita e começa a questionar. Então, a anormalidade, a vida perfeita, o felizes para sempre, começa a ser questionado por uma mulher. E a própria Olivia Wilde, ela diz que neste filme, quem protagoniza toda a história são as mulheres. Quem de fato leva uma vida perfeita são as mulheres. Por quê? Porque elas questionam a perfeição. E é por isso que é perfeito, né? O perfeito demais não pode ser tão positivo assim. A vida também tem que ser feita e construída de erros, né? E o que é interessante a gente discutir nessa segunda parte, né, e se perguntar onde o raio acerta. É importante a gente ter em mente que o ser humano é um ser em constante busca. Independente do que está buscando e por que está buscando, ele é um ser em constante busca. Ele não pode parar, né? Se ele parar, a sua vida estaciona. E se você se estacionar, os outros vão passar por cima de nós. Então a gente sempre está buscando. E nessa caminhada de constante busca, a gente vai se encontrar com erros e acertos, pontos positivos e pontos negativos, alegrias e tristezas, nascimentos e mortes. É assim, né? A atmosfera do Projeto Vitória, que Não Se Preocupe Querida nos apresenta, lá na década de 1950, é uma atmosfera perfeita demais e por isso controladora demais. Onde há perfeição, há autocontrole. Onde há perfeição, há prisão. Onde há perfeição, há opressor e oprimido. Onde há perfeição, há um poder que está sempre controlando a vida do outro. E no filme, em Não Se Preocupe Querida, é sempre um homem no centro da situação, no centro do poder, no centro do mandato social e a mulher como a sua subordinada. Né? Aonde o raio acerta em estruturas sociais de hoje em que o homem continua assumindo a mesma posição e quando uma mulher sobe no poder, quando uma mulher conquista um degrau acima social, ela é sobrepujada, ela é menosprezada, ela é até atacada, porque em momento nenhum a mulher pode mandar mais do que um homem. Nós estamos num contexto social em que nós podemos nos vangloriar, por exemplo, que uma mulher subiu à presidência da República, mas não se manteve por muito tempo. Por que será? Nós estamos num contexto social em que as mulheres que atingem grandes patamares no mercado de trabalho, elas são atacadas, elas são violentadas e às vezes até assassinadas. Por que será? Querendo ou não, na sociedade que a gente vive hoje, ela ainda carrega um traço de masculinidade muito grande, de machismo muito grande, porque o homem não aceita ser comandado por uma mulher. Uma empresa que tem como direção, como diretora uma mulher, ela sempre vai ser vista como alvo de ataques. E uma última discussão que eu gostaria de trazer nesse episódio de hoje, não significa que a conversa se encerra aqui, né? Mas se a gente for trazer todos os elementos que todas as obras nos apresentam, aqui os nossos episódios ficariam muito, muito grandes, né? Gigantescos demais.
Mas uma última discussão que eu não posso encerrar esse podcast sem comentar, né, sem mencionar ele, é a discussão a respeito daquela casca, daquela imagem que você constrói sobre si e sobre as suas relações, sobre a sua vida, né? E aí eu volto um pouquinho o olhar para o personagem do Harry Styles, que é o Jack, né? O desejo do Jack, né, mesmo que tendo um ato de veracidade, de compreensão, revela o quanto as relações matrimoniais, as condições econômicas de um país, de um lugar, destrói as perspectivas de vida de uma pessoa, né? O que Jack queria? Ele simplesmente queria um casamento perfeito. Ele simplesmente queria uma vida perfeita, em que a esposa não tivesse que carregar a casa, as contas nas costas, as responsabilidades familiares nas costas, né? Ele queria reverter essa situação, ele queria mudar de vista esse papel, né? O Jack tinha uma profissão, mas ele nunca conseguiu um emprego. A gente via ali que ele dominava as tecnologias, era programador, criava ambientes virtuais de jogos, mas ele não trabalhava, ele vivia sempre dentro de casa, né? A Alice sempre foi muito eficaz no que ela fazia, mas por conta da situação difícil da casa, das condições financeiras, ela se afundava em turnos e mais turnos dobrados no seu ambiente de trabalho, né? Então, quer dizer, ela saía de madrugada e voltava à noite, dormia ali por volta de 4, 6 horas por dia e voltava a trabalhar de novo, né? Aos olhos do Jack, ela não tinha tempo para ele. Ela não tinha tempo para a família, ela não tinha tempo para casa, né? O resultado de tudo isso foi um casamento esgotado, estafado, né? Cansado, mal consumado, podemos dizer assim, e uma família triste e infeliz, que vivia presa ao ativismo, ao trabalho, né? A uma vida sem prazeres, sem alegrias, sem descanso, sem felicidades. Esse ato extremo do Jack de prender, de aprisionar a sua esposa numa realidade virtual sem o consentimento dela, não é positivo, não é um ato. Acho que nenhum ato extremo na vida ele tem que ser positivo, ele nunca é positivo. E nunca é uma saída positiva humanamente, né? Mas é um ato de desespero, revela o medo de ser abandonado, de ser esquecido, de ser deixado sozinho, né? De terminar a sua vida isolado, sem ninguém para estar contigo. E que o faz querer controlar a única coisa que o faz feliz. No caso do Jack, seria sua esposa, né? Mas a gente pode colocar outros elementos, outras pessoas, outras coisas, outras situações que a gente gostaria de aprisionar, de controlar, dizer que é só nosso, porque aquilo nos faz feliz. Jack constrói para si um mundo cor-de-rosa, um país das maravilhas de Alice, né? E nesse mundo, nessa realidade criadora, é a Alice de Pilg, não a Alice da literatura, que quebra essa prisão, né? Mas aí você faz um paralelo, né? Quando a Alice lá do Lewis Carroll cai no buraco, ela quebra aquela prisão real em que ela vivia. Quando a Alice de Pilg é pressionada contra a parede de vidro, ou quando ela vai loucamente atrás de um avião que ela viu caindo por terra, ela também quebra aquela realidade que até então era perfeita demais. E aí ela começa a perceber que no mundo das maravilhas as coisas não são tão perfeitas assim. E aí ela é, né, aquela mulher que dá o grito, aquela mulher que provoca um diálogo, uma discussão, que enfrenta o patrão do seu marido, né, que dá o grito para que tudo aquilo que é errado e que todos e todas têm o direito de fazer suas próprias escolhas. Isso quando ela descobre o que o marido fez, né, em favor dele e contra o consentimento, o conhecimento dela. Então, essas são as realidades de hoje em que o raio hoje acerta e que falta-nos humanidade. Quando a gente cria uma realidade perfeita demais, quando a gente cria uma imagem perfeita demais, os famosos filtros das redes sociais que nos pintam da maneira mais bela possível, mais perfeita possível, nada são mais do que grandes cortinas para cobrir o que acontece nos bastidores. E por trás das cortinas
Entre os bastidores, enquanto a peça central acontece no palco, por trás dos bastidores há muita falta de humanidade, há muito trabalho pesado, há muita gente acordando de madrugada para ir trabalhar e voltando à noite porque a sua condição financeira o obriga a isso. Há muita gente passando fome. Existem muitas mulheres que são violentadas dentro da própria casa, às vezes pelos próprios parentes, pelo próprio marido. Há muitos jovens sem oportunidades de emprego, de estudo, né, de lazer. E há muita sujeira, há muita imperfeição. E não são as imperfeições que nos tornam seres humanos piores. São as imperfeições que nos tornam seres humanos capazes de sermos melhores a cada dia. O raio acerta onde falta humanidade. E nesse jornalismo, a principal notícia é você. Um grande abraço, obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio. Nos encontramos na próxima semana com mais um episódio de O Raio Acertou. Até mais! Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.